Bora falar sobre o torcedor do Manchester United que não corta o cabelo. Eu não sei se vocês têm acompanhado essas notícias, mas vocês têm visto, né, acho que no último ano e meio mais ou menos, né, fazem 500 dias que ele não corta o cabelo. Um torcedor, né, chamado Frank do Manchester United, eu vou até colocar a foto dele aqui para vocês verem junto comigo, né, de quem que se trata. Ele decidiu que só cortaria o cabelo caso o Manchester United vencesse 5 partidas seguidas, ok? Então, essa é a aposta dele. Mas antes de eu falar sobre isso, se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Estamos chegando a 3.000 inscritos finalmente, crescendo aqui no YouTube. Praticamente todo dia tá tendo vídeo, ou 1 ou 2 vídeos, então bora lá, se inscreve, curta, gostou, compartilha com os amigos e bora falar sobre esse torcedor aqui do Manchester United. Então, se vocês viram, assim como eu, esse torcedor fez uma promessa, uma aposta, uma brincadeira que acho que 1 ano e meio atrás, se o Manchester United ganhasse 5 partidas seguidas, ele cortaria o cabelo. Estamos chegando essa semana no dia 500 e o Manchester United quase completou 5 vitórias seguidas. Primeiro ganhou do Manchester City, ganhou do Arsenal, ganhou do Fulham e ganhou do Tottenham. Só faltava uma vitória contra o West Ham e não aconteceu, né? E aí eu queria trazer alguns fatos para vocês que eu tenho pensado muito em relação a esse cara, que assim, primeiro que essa ideia dele foi genial do ponto de vista de marketing. Por quê? Cara, ontem foi mais falado da questão do cabelo dele do que propriamente da questão do jogo. Ontem tinha muita gente acompanhando o jogo do Manchester United por conta dele do que pela questão do jogo. Então isso já é algo gigante, né? Fora os ganhos que ele tá tendo. Então tava rolando uma live ao vivo com ele, patrocinado por uma marca. Ele já passou de 1,5 milhão de seguidores só no Instagram. Eu não vi as outras redes sociais, acredito que também tenha bastante seguidor. Então, assim, o cara, com uma ideia, ele meio que acertou na Mega Sena. E, pô, foi uma ideia genial. Do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de ganhar visibilidade, foi genial. Porque vamos supor que ele não fizesse essa brincadeira, mas, pô, ele é um perfil do Manchester United e colocaria ali conteúdo sobre o Manchester United. Cara, assim, com absoluta certeza ele não teria talvez 1/10 disso, ou um pouco mais de 1/10, de verdade. Então, assim, isso rendeu muitos frutos para ele, seja na questão de visibilidade e até mesmo de grana, porque ele está ganhando por isso, né? Então eu acho que no fundo, sendo muito honesto com vocês, por mais que ele ame o Manchester United, ele não quer que o Manchester United ganhe os 5 jogos. Porque ele continua sendo notícia. A partir do momento que corta o cabelo, que obviamente que vai ter ali uma comoção, vão filmar cortando o cabelo tal, cortou o cabelo, zerou, a graça perde. Até para nós que somos brasileiros e que não somos torcedores do Manchester United. Então, assim, provavelmente ele vai perder muitos seguidores depois, se caso isso aconteça, né, do United ganhar 5 partidas seguidas. E aí, meio que perde a graça. Meio que perde a graça. E muita gente vai deixar de seguir e falar, cara, obrigado, mas não é o conteúdo que eu quero consumir. Porque hoje as pessoas o seguem por conta dessa história do cabelo, pelos desdobramentos que isso dão, inclusive eu. Eu acho que talvez, eu não sei se eu vou continuar acompanhando após isso. Vou pensar, vou verificar, né? Se continuar tendo conteúdos bacanas sobre o Manchester United, talvez eu continue, mas vamos ver. Então, assim, essa é uma questão, né? Uma outra questão que eu também queria abordar com vocês, que eu acho que, assim, é quando eu vejo jogadores incomodados com isso, inclusive do Manchester United. Cara, eu vou ser muito honesto com vocês. A imprensa entrar nesse oba-oba, ok. Torcida entrar nesse oba-oba, ok. Beleza, tal. Mas jogador tá preocupado com isso, e preocupado porque, assim, eu vejo jogadores assim reclamando disso, né?
dando respostas atravessadas, jogadores do Manchester United. Cara, eu acho completamente errado, porque os jogadores não tinham nem que falar sobre isso, a minha opinião. Ou se falar, não, pô, a gente vai cortar, pô, a gente quer ganhar logo às 5 para o cara cortar cabelo e segue a vida. Mas não tem que ser uma preocupação, os caras não tem que ficar reclamando disso, sabe? Então, assim, eu já vi jogadores e treinadores não, ex-jogadores, que são hoje comentaristas ali da TV inglesa. Porque o cara tá no direito dele. Ele não fez nada de errado. Ele não fez nada de errado. Ele teve uma ideia que bombou, querendo ou não, os caras podem não gostar, mas foi uma ideia que bombou. O cara, tipo assim, sabe, simplesmente fez algo na internet. Não teve. Qual o mal que teve pro Manchester United? Eu acho que até o contrário. Porque você faz com que pessoas que, por exemplo, eu tenho certeza, na Inglaterra talvez não por conta disso, mas, por exemplo, no Brasil e em outros países, muitas pessoas acompanharam o jogo por conta dessa história do Manchester United, que em algum momento não assistiria o jogo do Manchester United. Então, querendo ou não, ele trouxe até audiência para os jogos do Manchester United, por incrível que pareça, para vocês verem o poder que o influenciador hoje pode ter no mundo. Então eu acho que o jogador de futebol não tem que estar preocupado. O jogador de futebol tem que ganhar todas. Então, assim, o cara ali e dá uma entrevista, a gente não gosta de. Cara, de verdade, eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça. Porque jogador de futebol não tem que estar nem aí para isso. Ou levar na brincadeira, ou levar na esportiva. Sabe? Não ficar criticando um cara que de verdade não fez nada, não fez mal nenhum. Para ninguém. Para ninguém. Ele simplesmente teve uma ideia que viralizou, cara. E de verdade, a ideia é genial. Com todo respeito, a ideia é genial. O cara saiu de poucos seguidores para 1,5 milhão de seguidores. Sabe? Então, assim, você criticar isso, sabe? Eu acho que mostra um pouco do que é o Manchester United hoje. Sabe? Porque o Manchester United, cara, por exemplo, quando você pega. Eu até vi aqui um ranking aqui, só para vocês terem uma ideia. Eu tava lendo isso agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cara, o Manchester United, junto com. Cara, é um dos times lá, Aston Villa, City, Liverpool, Arsenal. Todos ganharam 5 seguidas nessa temporada. Todos na atual temporada já ganharam 5 seguidas. E tem vários clubes na frente do Manchester United. Sabe? E assim, quando a gente pega o poder do Manchester. Porque uma coisa é vocês falarem assim, pô, imagina eu fazer fazer a mesma coisa falando do Santos. Irmão, eu viro o Sansão. Porque o Santos não vai ganhar. O Santos não tem o investimento do Manchester United tem. Cara, o Manchester United ganhar 5 seguidas, dependendo dos jogos, não é nenhum absurdo pelo nível de investimento do clube. Pelo tamanho da grandeza do clube. Cara, o Manchester United, cara, tá sempre entre os 5 clubes mais ricos do mundo. Às vezes no top 3. Às vezes, sabe, tá sempre ali. É um clube gigante, assim, imenso, com um faturamento absurdo, que, cara, ganhar 5 seguidas com o faturamento que tem, com o investimento que tem, devia ser algo natural, como é pro City, como é pro Arsenal, como é pro Liverpool, como é para tanto, até pro Aston Villa. Essa temporada que o Aston Villa teve uma sequência absurda de vitórias. Cara, não vamos comparar o Aston Villa com o Manchester United. Com todo respeito, não dá. Não dá. Sabe? Então, assim, jogador de futebol ficar com esse mimimi de, não sei o que. Cara, irmão, é assim, pô, a gente tá. Pra mim era discurso de jogador de futebol. Pô, o cara é torcedor, fez uma brincadeira. Cara, a gente quer ganhar, sabe? Porque ganhar pra gente 5 seguidas é legal pra caramba e vai ajudar o cara a cortar o cabelo. E acabou, irmão. Tem que ficar de mimimi, incomodado, sabe? Cara, de verdade, futebol tá ficando um negócio insuportável, sabe? Ainda mais, volto a repetir, para um cara que nada fez. O cara não foi violento, o cara não fez nada de errado, o cara simplesmente teve uma ideia que viralizou e que trouxe mais visibilidade para o Manchester United. Então, o Frank, cara, é simplesmente genial. Ele é genial, se vocês querem saber a minha opinião, tá? Então é isso, não esquece de deixar o seu like, de curtir o canal, de se inscrever aqui no canal,
comentar nos vídeos, que o canal tá crescendo. Valeu, tamo junto.